Fala galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Edmilson Trader na área, chegando para a gente concluir aquele nosso compromisso da análise fundamentalista, da série Análise Fundamentalista, dessa série que nós estamos analisando aí o seguro-desemprego, o índice do seguro, né? E desde já eu quero agradecer você que deve estar vendo essa série de vídeos aí, que chegou até aqui a esse terceiro vídeo, porque é muito difícil uma pessoa que de fato assiste o vídeo até o final e de fato está ali disposta a aprender. As pessoas geralmente elas entram no vídeo, vê que é algo mais complicado e saem do vídeo e falam isso não é para mim. Mas ela nem se dá ali a oportunidade de tentar entender, ver até o final e tentar absorver algum conhecimento daquele conteúdo que de forma gratuita está levando o conteúdo até vocês. E eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final, que se dispôs a assistir todas essas aulas nesses 3 dias e que, se quiser deixar o comentário aqui, deixar o seu feedback, eu fico muito agradecido, tá bom? De antemão também eu já quero fazer dois convites para você. Primeiro, quero convidar você para fazer parte de um grupo, que é uma comunidade que eu tenho desde os meus primeiros alunos, onde algumas pessoas remanescentes ficaram lá, e eu deixei esse grupo aberto hoje. Então, se você quiser entrar nesse grupo, quiser acompanhar lá nossa rotina, acompanhar as dicas, as várias dicas que eu dou para eles lá, tá? Já tem alunos que operam, já tem alunos que com pouco tempo já operam. Então, assim, se você quiser fazer parte desse grupo, você não vai pagar nada. A única coisa que você vai fazer é clicar no botão que vai estar aqui abaixo na descrição e entrar no nosso grupo, na nossa comunidade e estar mais habituado aí com o nosso cotidiano. Você vai poder acompanhar a nossa rotina, acompanhar as dicas, como eu já falei, que toda semana eu mando para os meus alunos lá, que na verdade agora não são mais alunos, são meus amigos que fazem parte de uma comunidade onde estamos todos lá em prol do mesmo objetivo, né? Então, nós estamos lá compartilhando informação, falando de outros mercados também. Então, se você quiser fazer parte, como eu falei, você não vai pagar nada por isso. Só clicar no botão que vai estar aqui logo abaixo, nos links, e fazer parte da nossa comunidade. Segundo ponto, quero convidar você também que quer saber de mais algumas coisas sobre o mercado, que quer ter um conteúdo mais completo, que quer aprender de fato, que quer ter acesso às minhas planilhas, a todo o conteúdo que foi passado com relação à análise fundamentalista. Eu vou deixar aqui também um link de um grupo de espera, ou seja, esse grupo vai ser a sala de espera para a próxima mentoria que vai acontecer entre o final desse mês e o início do próximo, tá? Então, se você tem interesse em aprender do zero ao avançado, análise fundamentalista, tá? Essa mentoria será de análise fundamentalista, onde você vai aprender do zero ao avançado, onde você vai ter acesso a planilhas, onde você vai saber de fato como coletar os dados. Não que eu não tenha mostrado e não vou mostrar para vocês aqui como é que faz, tá? Se vocês assistiram essas duas aulas, você já deve ter percebido que o conteúdo que aqui foi passado é um conteúdo muito bom, que você consegue já colher alguns resultados através desse conteúdo. E com o complemento que eu vou te passar hoje, com certeza, se você se dedicar, você já consegue catalogar e coletar dados para poder executar operações em alguns eventos, tá bom? Então, se você tiver interesse e quiser aprender mais ainda comigo, eu vou deixar aqui também o link de um grupo onde vai ficar sala de espera para a próxima mentoria que vai acontecer entre o final desse mês e o início do próximo. Tá bom? Então é isso, os recados que eu queria passar para você e deixar esse agradecimento aí. Agora, no mais, pessoal, sem mais delongas, vamos dar continuidade no conteúdo que foi passado nesses últimos 2 dias, tá? O nosso conteúdo aqui ele tem sido trabalhado em cima do índice do seguro-desemprego. Por que é o índice do seguro-desemprego? Que foi o índice escolhido dessa semana para nós trabalharmos aqui nessas aulas e dar o exemplo para vocês. Obviamente, que nem eu falei para vocês, só eu tenho mais de 50 índices catalogados, mais de 50 índices coletados dados. Ou seja, o mercado tem N índices aí para se trabalhar. Então, não é só um por semana, tá? São muitos. A capacidade é diversa de índices para trabalhar. E eles acontecem em vários horários alternados aí, tá? Só que você já sabe que eu falei para você que você tem que prioritariamente escolher os principais, os índices das principais moedas. Não adianta que você querer começar a catalogar qualquer um, que nem eu dei o exemplo para você, de países onde o mercado de câmbio não é influenciado tanto por esses índices, como Brasil, outros países menores, onde a economia, com relação a esse mercado aqui de câmbio, não é tão forte que vai movimentar o mercado de câmbio, tá? Então, de novo, se você quer fazer catalogação, coletar dados, né, da análise fundamentalista, escolha os principais países. Eu já falei para você e vou repetir agora para que fique bem claro. Estados Unidos, que é o dólar, é zona do euro, Alemanha, na Europa, França, esses países são muito fortes a economia e mexem muito com o gráfico. Então,
A zona do euro, né, que é o grupo do euro, a Alemanha é uma economia muito forte na Europa, então, quando tiver índice dele, você pode catalogar que ela tem uma assertividade muito bacana. Da França também, alguns índices costumam ter uma assertividade muito bacana. Do Reino Unido, que é o GBP, a libra esterlina. Nossa, os índices deles também são muito bons, tem alguns índices com assertividade muito boa também. Então, você percebe que só esses que eu falei para você já tem uma assertividade muito boa. Tá? Então, se você catalogar índices só desses países que eu falei aqui agora, você já vai ter uma assertividade e um portfólio muito, muito, muito completo para estar fazendo operações ao longo do mês inteiro, pessoal. Ao mês inteiro você não vai faltar oportunidades e índices para você trabalhar, tá bom? Onde eu, particularmente eu, Edmilson, eu gosto mais de trabalhar os índices do dólar. Por quê? São mais assertivos? Não, não é por conta de ser mais assertivos. Primeiro, por afinidade, que eu gosto mais do dólar. Segundo, que no horário que eu opero, é o horário que está saindo esses índices do dólar. Então, eu já junto o útil ao agradável ali, né? Então, é o horário que eu já estou trabalhando de fato ali no gráfico. Então, é o horário que eles também são divulgados. Então, para mim, tá ok. Por que que eu quase não opero índices do GBP, da zona do euro, da Alemanha e da França? Porque, como eu falei, eu já trabalho nesse horário onde é divulgado os índices do dólar. Eu trabalho esses índices de outros países, a não ser o dólar, em semanas em que tem poucos eventos do dólar, e aí tem eventos bons que eu já tenho catalogado desses outros países. Isso acontece às vezes. Aí eu vou pegar um evento lá às 4 da manhã, às 6 da manhã, tá? Então, acontece em algumas semanas em que nós temos poucas oportunidades no dólar, mas que temos muitas oportunidades em outras determinadas moedas. Então, isso pode acontecer em alguns meses, em algumas semanas, tá? Mas no normal, no cotidiano normal, eu costumo operar mais o do dólar. Não porque não tem a assertividade do GBP ou da zona do euro. Não é isso que eu estou te falando, tá? Que fique bem claro. Eu já te falei que esses são os três melhores. Então, dentre os três melhores, você pode catalogar que você vai ter resultado, tá? Essa catalogação que eu estou passando aqui para você no índice do seguro-desemprego, ela pode ser adotada e adaptada em qualquer índice que vier futuramente você catalogar. Então, eu estou te ensinando a base, eu estou te ensinando aqui como fazer. E a execução é em qualquer índice, ou seja, você vai validar o mesmo processo em qualquer índice. É claro que, lembra que eu falei para você, que esse índice que nós estamos trabalhando nessa eventualidade, que foi na data de ontem, ele veio divulgado sozinho, somente o seguro-desemprego. Na eventualidade de ele sair com outros índices da mesma moeda ou até de moedas diferentes, mas no mesmo horário, a sua catalogação ela vai ter que ser mais criteriosa e mais detalhada, vai acrescentar alguns fatores a mais, não vai ser só isso. A base é essa, porém você vai ter que acrescentar algumas informações a mais para que você tenha êxito aí na sua catalogação e posteriormente na execução das suas ordens, porque nós fazemos a coleta de dados, as catalogações, para posteriormente na data e hora do calendário econômico, nós abrimos ali a corretora da nossa preferência e executar a nossa operação. É para isso que nós fazemos essa coleta de dados, não é mesmo? Então, nós trabalhamos antes, para na data e hora especificada aqui no calendário econômico, nós abrimos ali a corretora e estarmos fazendo a nossa operação de compra ou venda de acordo com a nossa catalogação e a divulgação daquele determinado índice, tá? Seja de pré ou pós-análise. Então, é isso que nós fazemos aqui como traders de análise fundamentalista, beleza? Porém, você já entendeu que a base da catalogação ela é a mesma. Porém, em alguns aspectos aí que vier posteriormente, cada catalogação pode ser que tenha um detalhe ou outro que você vai ter que acrescentar para poder colher resultados ali nas suas ordens. Beleza? Ficou claro isso para você? Se não ficou claro, pode deixar no comentário que com certeza eu respondo depois, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Eu falei para vocês na última aula, já comecei a falar um pouco sobre catalogação, já expliquei como é que entra no índice, já expliquei a leitura dele, já expliquei para vocês sobre atual, prévio e anterior na aula passada. Expliquei também que você tem que abrir o gráfico naquela data e horário que foi divulgado o índice passado, para você entender como cada candle ou vela se comportou, seja de 5 segundos, seja de 15 segundos, seja de 30 segundos, de 1 minuto, e 5 minutos e 15 minutos. Eu analiso todos esses tempos gráficos para mim entender como é que se comportou todos esses tempos gráficos depois que foi divulgado ou anteriormente a ser divulgado
aquele índice econômico. Por exemplo, foi divulgado às 10h30 da manhã de ontem o seguro-desemprego. Eu quero entender como que se comportou o gráfico ao receber aquele índice. Então, eu quero saber em 5 segundos como que ele se comportou, em 15, 30, 1 minuto, 5 e 15 minutos. Ficou claro isso para você? Então, isso é a catalogação, isso é a coleta de dados. Você leu o índice que foi divulgado e você automaticamente coletou as informações do gráfico de como ele se comporta quando recebe aquela informação. Lembrando aqui, trazendo um resultado, um exemplo de análise técnica. Por exemplo, quando você está estudando o gráfico, quando você está estudando uma figura gráfica, o que que você faz? Você não volta ali o passado do gráfico para você entender, até mesmo nos livros. O que que tem lá no livro? Não é uma figura? Algo que aconteceu ou foi ali um exemplo que ele tirou do gráfico para poder te mostrar? Não é isso? Não é algo que aconteceu no passado? Por exemplo, o ombro, cabeça a ombro. Uma figura gráfica ali de reversão. Quando aconteceu aquele ombro, cabeça a ombro, o que que aconteceu posteriormente a ele? Ah, houve uma reversão. Ou foi um ombro, cabeça a ombro de alta. Então, houve uma reversão para alta. Ah, foi um ombro, cabeça ombro de baixa. Houve uma reversão para baixa. Então, o que que acontece? O que que você entende? Você busca o passado do gráfico, onde configurou aquela figura gráfica e você vê o que que aconteceu com o gráfico. Todas as vezes em que aquela figura apareceu no gráfico. E aí você vai validar a assertividade dela. Por exemplo, de 10 figuras gráficas aqui de ombro, cabeça, ombro que eu olhei no passado, que eu identifiquei no gráfico, 9 respeitaram a reversão. Então significa que essa figura gráfica tem uma assertividade para mim de 90%, ou seja, de 10 que eu verifiquei aqui, 9 foram assertivas e apenas uma não foi assertiva, não respeitou a análise. Tinha algum outro fator? Não, simplesmente não respeitou. Então significa dizer que a minha análise ficou em 90% de assertividade. Então é uma figura gráfica bem assertiva de eu estar trabalhando. Não é assim que nós fazemos os estudos? Pelo menos deveria ser. Você olhar o passado do gráfico e entender se aquele suporte, resistência que você marcou, ele iria respeitar. Você olhar uma linha de tendência, se você marcou, se ela iria respeitar. Entendeu? Você olhar as figuras gráficas, que nem eu já citei aqui para você, os padrões de vela, tá? Então, assim, uma vela de engolfo, uma vela de força, uma vela de um martelo, como que aconteceu depois? Então, tudo isso você olha o passado do gráfico para entender posteriormente como ele se comporta quando ele vem aquela informação. Então, na análise fundamentalista, tudo isso eu estou falando para você entender, tá? A parte teórica. Então, na análise fundamentalista não é diferente. Depois que é divulgado o índice, você tem que olhar o gráfico naquela data e hora, nas paridades de moeda em que foi divulgado aquele índice. Por exemplo, foi divulgado o índice do dólar. Então, eu tenho que abrir uma paridade de moeda do dólar, prioritariamente onde ela seja a moeda primária, que nem eu já expliquei ontem para vocês, ou seja, o SDJPY, o SDCAD. Você vai abrir aquela par de moeda, identificar o que ele foi, o que aconteceu no gráfico após ter sido divulgado aquele índice. Então, o que acontece? Você vai pegar o passado do gráfico. Então, você vai escolher ali pelo menos umas 10 datas. Eu gosto de catalogar o ano inteiro, mas eu estou indicando para você que pelo menos você olhe 10 datas para trás. Para você ter uma assertividade, você vai pegar uma assertividade de 100% ali e vai fazer uma continha rápida e bem fácil para saber qual que é a assertividade de cada par e de cada índice. Ou seja, o que eu vou dizer para você? Que você só trabalhe índices em que tem assertividade de no mínimo 80%, tá? Se você quiser ser um pouco mais flexível, você pode até baixar um pouco para 75% de assertividade. Mas o que eu indico é que você trabalhe em índices que tenha no mínimo 80% de assertividade. Ou seja, se você catalogou 10 ordens, né, passadas, 10 datas passadas, no mínimo tem que ter 8%, aliás, 8 ordens assertivas, de acordo com aquela catalogação que você fez, de acordo com aquele padrão que você encontrou após a divulgação daquele índice, beleza? Então, se você catalogou 10 datas, o mínimo que tem que ter de assertividade são 8 datas. Teve 2 loss aqui, teoricamente, pelo que eu entendi. Então, ok, tá com 80% de assertividade, você pode trabalhar. Significa que para 10 ordens que você abrir, para 10 meses que você trabalhar aquele índice, porque tem índice que é mensal, então em 10 meses que você trabalhar aquele índice, você corre o risco de apenas 2 tomar um prejuízo. Porém, ao longo dos 8 que você acertou, com certeza esse prejuízo ele foi compensado e você ainda saiu muito no lucro lá na frente.
Então, é dessa forma que nós, no mercado financeiro, trabalhamos, seja ele em qualquer setor do mercado. Nós aceitamos o risco, mas quando nós ganhamos, a curto ou a longo prazo, nós queremos ganhar 2, 3 vezes mais, entende? Para que o risco seja compensado, dessa forma que se trabalha no mercado financeiro, tá bom? Então, estou te explicando a parte teórica, sendo que ontem eu já entrei na parte prática com você, falando sobre como catalogar, tá? Então, para que fique muito bem claro essa parte, para que fique muito bem esclarecida para você, tá? Nós vamos aqui voltar um pouco no gráfico e depois eu vou mostrar para vocês a minha planilha aqui, que eu tenho aqui, que eu prometi para vocês ontem. Vou mostrar para vocês uma das planilhas que eu tenho, só ali a cara dela para que você tenha um exemplo. Lembrando para você que nem eu falei ontem, infelizmente eu não posso sair aqui divulgando a minha planilha, colocando ela aqui para você, sendo que isso me deu muito trabalho para fazer. Inclusive, eu já ensinei pessoas através de cursos a fazer isso e que elas ali pagaram para poder aprender a ter acesso a essas planilhas. E agora eu não posso aqui simplesmente chegar e divulgar todas as minhas planilhas de graça assim para vocês, tá bom? Mas o que não tira o mérito dessa aula, o que não tira tudo que eu estou falando para vocês aqui, que se vocês executarem da forma que eu estou explicando, vai ser a mesma coisa, tá bom? De um aluno meu que teve uma aula comigo e aprendeu. O que muda de um aluno meu para você que está vendo essa aula aqui no YouTube é que ele teve algumas aulas comigo a mais do mesmo assunto. E aí, como ele teve mais tempo de aula, como ele teve mais acesso, com certeza ele vai aprender um pouco mais rápido. Mas eu digo a mesma coisa para você, que se você voltar esse conteúdo aqui até você assimilar e conseguir executar, você também vai ter resultado, tá bom? Só tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Eu quero catalogar o índice do seguro-desemprego. Eu escolhi esse para mim poder catalogar. Já falei para você sobre o grau de importância, de 3 e 2 estrelas e 1 estrela, não já? Nesse caso aqui, nesse cenário, eu já falei para você que esse aqui, ele é o índice do seguro, e esse índice que tem 3 estrelas, nesse cenário desse índice aqui, ele acaba sendo mais forte do que esse outro aqui, que também faz parte do grupo do seguro, tá? Então você clica nele aqui, ó, aí ele vai abrir uma outra janela, aqui no caso, vai abrir uma janela só do seguro, com as datas passadas em que foi divulgado o seguro. Vamos lá. Aqui é a data atual, ó. Ela foi ontem, no caso, dia 8/2, que ele veio de 227 para 218, ou seja, se foi positivo para a economia, você já deve se recordar que no caso do seguro-desemprego em específico, quanto menos pessoas dando entrada no seguro, é positivo para a economia. Por isso que o número está menor aqui, mesmo assim foi positivo, tá? O que acontece? Se você clica aqui, ó, você vai ter acesso às demais datas no passado em que foi divulgado o seguro. Lembra que eu falei para você que Edmilson, gosto de ter o ano inteiro catalogado, beleza? Só que no mínimo 10 datas. Esse índice aqui, já comentei com vocês que ele é divulgado toda quinta-feira. Porém, não é toda quinta-feira que ele sai nesse cenário de vir sozinho. Nas demais quinta-feiras passadas, ele vem acompanhado de outro índice. Então, você precisa identificar datas em que ele saiu sozinho, para que a sua coleta de dados ela seja precisa e não tenha nada que impacte ali naquele cenário que você vai trabalhar, tá? Então, primeiro, escolher o índice, você vai olhar lá no calendário, você volta aqui no calendário, ó, você olhou aqui, por exemplo, ele foi divulgado ontem, dia 8/2. Aí, a outra data que ele foi divulgado foi dia 1º/2. Eu quero saber se dia 1º/2 ele veio sozinho. Eu venho aqui no calendário, ó, se eu não tiver a data aqui próxima, eu posso voltar aqui no calendário em cima, ou eu posso optar por escrever manualmente aqui também, tá? Então, ó, dia 1º, ó, dou 2 cliques, ó, aplicar, aí eu vou lá na data do dia 1º, ó. Dia 1º aqui o seguro, às 10h30. Foi divulgado o seguro, o grupo do seguro, que são esses dois índices, né? Então foi divulgado o seguro. Porém, ó, às 10h30 você percebe que, da mesma paridade de moeda, ou seja, do dólar também, foi divulgado um outro índice que tinha 2 estrelas, a produtividade do setor não agrícola e também o custo unitário da mão de obra. Ou seja, nesse dia e horário aqui, além do seguro, foi divulgado um outro índice no mesmo horário. Então, nesse dia em específico, você não pode coletar os dados normalmente como se fosse só o seguro, porque tem outra informação relevante junto ao seguro e que de repente naquele dia essa outra informação influenciou a sua ordem ou a movimentação das velas mais do que o próprio seguro. Então você precisa dessa informação. Então, quando você for escolher um índice para catalogar, nesse primeiro momento, eu aconselho que você escolha índices que saem sozinho.
saem isolados, só ele. Segundo ponto, você precisa confirmar se naquela data e horário ele saiu sozinho, para que você não fique catalogando sem saber das outras informações, só olhando aqui pelas datas que o índice foi divulgado, porque essas datas aqui é somente desse índice, tá? Agora, se você quiser saber a data do outro índice, você precisa clicar no outro para você saber as datas que ele foi divulgado. Entende o que eu estou falando? Então, assim, quando você escolhe um índice para catalogar, você precisa saber se naquelas datas ele saiu sozinho. Como é que você faz? Fazendo esse double check que eu acabei de fazer com vocês aqui, ó. Você vai lá no calendário, data após data, para saber se ele saiu sozinho ou não, tá bom? Então, assim, ó, você já sabe, já escolheu o índice, já sabe como ver as datas anteriores, você já sabe como olhar se ele saiu sozinho ou não. Aí o que que você vai fazer? Você vai identificar as datas em que ele saiu sozinho, beleza? Após você identificar essas datas em que ele saiu sozinho, você vai copiar e colar essas datas lá na sua planilha ou vai escrever no seu caderno, que nem eu falei para você ontem. Se você quiser fazer isso manualmente no caderno, não tem problema. Talvez você não tenha computador ou talvez você não tenha afinidade nenhuma com Excel. E aí seja muito ruim para você. Você vai ter resultado da mesma forma, só que você vai ter um trabalho dobrado, vamos dizer assim, mas que não vai tirar o mérito do seu trabalho e muito menos a assertividade se você fizer corretamente. Beleza? Então vamos lá. Você já sabe o evento, já sabe olhar as datas anteriores, você já sabe olhar se ele saiu sozinho ou não, você já sabe as datas em que ele saiu sozinho, agora você vai começar a planilhar, não é isso? Então vamos na eventualidade de você começar a planilhar. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo da minha planilha, de uma das minhas planilhas, e que, de novo, eu não posso compartilhar ela aí para vocês, mas eu estou dando um exemplo de como fazer, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui é uma das minhas planilhas, tá? Então você vem aqui, ó. No caso, tá aqui, ó, data, hora e o evento, o nome do evento, tá? Observe que aqui embaixo, ó, eu tenho outras planilhas do seguro, ó. E aí você já está vendo aqui, ó, seguro, Fed Filadélfia, licença. Ou seja, nesse dia aqui, ó, o seguro veio o seguro. Aliás, nesse dia não. Nessa planilha aqui está todas as vezes em que veio o seguro, mais o FED Filadélfia, mais a licença da construção. Nessa outra planilha aqui, está todas as vezes que veio o seguro, mais pedido de bem duráveis. Ou seja, você vê que está tudo separadinho, todas as ocorrências separado, para que eu saiba naquela data e hora quando o seguro veio sozinho. Aqui no caso, pessoal, ó, isso aqui é um conteúdo de milhões. Muitos traders aí nem mostrariam o conteúdo dessa forma que eu estou mostrando para vocês agora. Isso aqui é o que me faz ter resultado no mercado. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho data e hora de todas as vezes que o seguro saiu sozinho nos últimos 2 anos, ó. Vamos lá. Todas essas datas aqui, o seguro saiu sozinho, ó. Desde 2022 até agora, ó. 2023, o ano inteiro de 2023 e 2024, que foi essas datas em que ele saiu sozinho, tá? Então, essas datas que nós estamos trabalhando aqui são todas as datas em que ele saiu sozinho nos últimos 2 anos, beleza? Então, aqui, ó, você vai coletar aqueles dados que está aqui na Invest, ó, que eu já mostrei para vocês, ó. Você vai pegar esses dados aqui, ó. Primeiro você precisa saber se ele saiu sozinho, não é? Então, por exemplo, ontem não saiu sozinho, ó. Aí você viria aqui, ó, iria dar um Ctrl C, Ctrl V aí, copiar e colar na sua planilha. Aí você viu outra data que ele saiu sozinho. Ah, foi no dia 4/1. Aí você iria vir aqui, ó, copiar, colar esses dados lá na sua planilha. Ah, qual foi a outra data? No dia 7/12. Ah, eu vou lá, copiar e colar na minha planilha. Beleza? Beleza. Depois disso, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu olho todas as cores de vela, ó, S5, S15, S30, faço todo esse processo. Olha o que eu estou passando para vocês, hein? Isso aqui é conteúdo de curso pago, hein? Então, vamos lá. Ó, eu faço toda essa visão aqui de segundos, toda essa visão de minutos, de 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Aí depois, pessoal, eu vou lá, ó, M5, M15. Aí aqui, ó, tá o ouro do negócio, olha. Todas as informações que eu preciso para saber a assertividade daquele evento, para saber todas as informações relevantes e coerentes que aconteceram naquele evento. Tudo está aqui com essas perguntas
par de moeda, tempo da operação, se o evento é explosivo, se o evento obedece atual versus anterior, se ele obedece prévio, se ele tem retração, qual o time da retração, qual o time de segurança eu posso entrar naquele evento, sabe? Se o evento saiu sozinho, se o evento obedeceu a operação, se teve alguma ocorrência naquele dia, tudo isso eu relato nessas perguntas aqui que eu formulei para as minhas planilhas, tá bom? Então, se você vier posteriormente um dia vir estudar comigo, você vai aprender, você vai receber essas planilhas e vai saber também como utilizá-las, tá bom? Então, para você entender como é que faz, então eu estou te mostrando aqui como é que você pode fazer aí também na sua casa. Você vai abrir o Excel, obviamente que se você não tiver afinidade com o Excel, tem vídeos no YouTube que ensina a mexer no Excel, tá? É só aprender muito simples mesmo. E aí eu já te expliquei aqui como você pega os dados, copia e cola e vai colocando. Já te expliquei ontem também como é que você faz lá nas velas. Eu vou reforçar um pouquinho agora. Por exemplo, ó, você abre lá a corretora. Eu sugiro para você fazer essa catalogação, seja feita na Xnova ou na Equiopt por conta do layout, tá? Na hora da operação é uma outra situação. Aí você abre a operação na corretora que você quiser, tá? Eu não vou influenciar você a operar na corretora Y ou Z. Não é sobre isso. Aqui é mesmo sobre a catalogação, a coleta de dados, que na Equiopt e na Xnova, por ser a mesma plataforma, é mais fácil, tá? Até a visualização, voltar no tempo e tudo mais, isso acaba sendo mais fácil, tá? Então, ó, a última vez que esse evento saiu foi ontem, por exemplo, né? Dia 8/2/2024, exatamente às 10h30. Então você faz o quê? Eu gosto de colocar assim, ó, 1 hora. Tô repetindo o processo de ontem, ó. 1 hora, tiro o zoom aqui, ó. Aí eu vou voltar lá, ó. Ó, tá vendo que aqui tem as datas, ó? Quando eu arrasto aqui, ó, tem as datas aqui embaixo, ó, data e hora. Então eu vou procurar o dia 8, ó. Dia 8/2 às 10 horas, que foi divulgado ontem às 10h30. Como eu estou na vela de 1 hora, eu procuro aqui, ó, dia 8/2 às 10 horas, tá vendo? Então, ó, vamos lá. Aí eu encontrei aqui dia 8/2, aí eu vou na vela das 10 horas, ó. Eu aproximo aqui, coloco na vela de 5 minutos, para mim entender o que aconteceu, ó lá. Aí eu aproximo o zoom aqui, ó. Esse foi o cenário de ontem, ó, dia 8/2/2024 às 10h30. Ou seja, olha o tamanho desse candle aqui no gráfico do USDJPY, quando foi divulgado positivamente aí para a economia o índice do seguro-desemprego, tá? Então você vê que automaticamente, instantaneamente, o gráfico, assim que recebeu a informação de positividade para o dólar se positivou, tá? O que que você faria aqui? Você iria coletar esses dados, como eu já expliquei para você. Você vai coletar as cores dessa vela, você vai saber se essas velas aqui, elas responderam o índice, se foi respeitou o anterior versus o atual, se respeitou o anterior versus o prévio, que é a previsão, tá? Tudo isso você vai colocar na sua planilha, que eu já expliquei para você ontem e estou reforçando agora. E o que que aconteceu aqui ontem, ó? No caso, pessoal, eu vou dar até um spoiler para vocês aqui, ó. Esse evento, inclusive, eu, Edmilson, gosto de operar ele, já estou ensinando até uma estratégia, olha só. Quando ele sai sozinho, eu gosto de operar esse evento aqui para 3 minutos. Por que para 3 minutos? Já vou te explicar já. São 3 cenários no mesmo evento, ou seja, eu tenho a possibilidade de 3 operações no mesmo evento, salvo quando ele sai sozinho, quando ele sai com outros eventos, com outros índices, tem outras explicações, outras análises. Nesse evento sozinho do seguro, já estou te ensinando a estratégia. Olha só. Por que que eu opero esse evento para 3 minutos? Justamente por isso aqui, ó. Você observa que na primeira vela de 1 minuto, ele geralmente tem uma explosão, depois ele mantém o fluxo aqui até 3 minutos, só que quando chega do terceiro para o quinto minuto, porque a vela de M5 ela acabou aqui, ó, geralmente, pessoal, acontece uma retração no seguro. Quando ele sai prioritariamente sozinho dessa forma aqui, ó, tá? Acontece retração no seguro em outros times também, quando ele sai com outros eventos? Acontece. Porém, nós estamos falando aqui quando ele sai sozinho. Então vamos lá. Por que que eu gosto de operar para M3? O que que acontece? Quando eu vejo a movimentação da vela indo em direção ao índice, olha só essa questão. Quando eu vejo a direção da vela indo de encontro com o índice, o que que é indo de encontro? A vela não foi positiva,
O evento não foi positivo, ou seja, ela está indo de acordo com a informação do evento. Então, ela está indo de encontro ao evento. Então, se eu estou vendo que a movimentação foi de encontro ao evento, eu já faço a minha operação de compra para 3 minutos. A minha operação, inclusive a que eu fiz ontem, que inclusive lá postei nas minhas redes sociais, ela acabou aqui, ó, no M3, beleza? Posteriormente a isso, eu tenho a oportunidade de abrir uma ordem de retração para 2 minutos, ou seja, para acabar ali às 10h35, porque geralmente no quarto para o quinto minuto acontece a retração. O que vem a ser a retração? É a correção do mercado, aquele fôlego, porque o evento estourou muito, ele explodiu, ganhou muitos pips ali no Forex, então ele tem aquele fôlego de mercado, para às vezes continuar a subida. Sabe? Então, sabe quando você está naquela ladeira que você dá aquele cansadinho, aquela descansadinha e depois dá aquele pico de novo? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Ele estoura nos 3 primeiros minutos, por isso que eu gosto de pegar para 3 minutos, tá? E aí, o que acontece? Do quarto para o quinto, ó, você observa que ele costuma ter uma retração. Posteriormente a isso, para 15 minutos, nós também temos oportunidade de fluxo, ou seja, de continuação do mesmo movimento. Ou seja, se eu pego uma operação para 3 minutos aqui no gráfico, espero a correção que geralmente acontece no terceiro para o quinto minuto, faço uma possível compra, ou seja, continuação do movimento, não é isso? Se não for um movimento de compra, para 15 minutos, digamos que eu estou aqui em 1 minuto, não estou? Eu peguei uma ordem de compra baseada mais ou menos por aqui, ó, quando houve a correção do mercado, né? Então eu fiz uma compra para 15 minutos também, além da retração e além da continuação para 3 minutos de acordo com o índice. Ou seja, eu teria 3 operações vitoriosas aqui nessa estratégia. Observe, de novo, vou voltar lá no índice aqui para você entender, tá? Ó, no caso de ontem, ó. Ontem, 10h30, o seguro foi divulgado positivo. Ele estava veio de 227 para 218. Isso foi positivo. Automaticamente, o dólar se positivou. Beleza? Fiz uma compra aqui para 3 minutos. A minha operação acabou aqui. Eu já sei da informação que do terceiro para o quinto existe uma possibilidade de retração. Teoricamente, eu faria uma venda nesse cenário bem aqui, ó. Ou seja, não é no terceiro para o quinto, ó. Então, ó, faria uma venda bem aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu fiz uma compra, a minha compra acabou aqui. Eu fiz uma venda, a minha venda acabou aqui. 2-0. Eu fiz a terceira operação de compra para 15 minutos, que foi quando acabou aqui a retração, que no caso ela acabou aqui, ou seja, para 15 minutos. A vela de 15 minutos, ela acabou ó, exatamente aqui, ó. Ó. Ou seja, vamos lá. Eu fiz uma compra para 15 minutos e ela acabou exatamente aqui. Ou seja, só nessa estratégia aqui, nessa operação, desse índice, eu poderia fazer 3 operações. E as 3 foram win. Qual delas é a melhor? A melhor é a projeção de acordo com o índice, para 3 minutos, 90%. Qual que seria a segunda melhor aqui? Para 15 minutos. Porque também é muito assertivo. Ele está pegando a continuação daquele índice. A força da vela de 15 minutos ainda para fechar positiva, porque o índice foi positivo. Tá? Existe a possibilidade da retração? Existe. Só que a retração nem sempre vai acontecer. Acontece na maioria das vezes? Acontece. Mas a maior assertividade está aqui, ó, pelo índice. Só que na mesma operação eu teria a possibilidade de fazer 3 ordens. Tá? Onde a principal que você colocaria mais capital seria na projeção. Aí você poderia entrar com a taxa menor para a retração e você poderia entrar com a taxa mediana para a continuação de M15. Ou seja, no único índice, eu poderia abrir 3 ordens, pessoal. Geralmente, quando eu opero o seguro, geralmente no mínimo eu abro 2 ordens. Uma para M15 e uma ali para M3 ou M5, tá? Por que ou M5? Porque existem alguns cenários, algumas movimentações. Lembra que eu falei da movimentação? Quando a vela movimenta em direção ao índice, eu pego para 3 minutos. Quando a vela se movimenta contrária ao índice, aí eu pego para 5 minutos. Por quê? Acontece de, às vezes, na primeira vela de M1, ele ir contrário ao índice. Por exemplo, o índice não saiu positivo, o natural seria que ele se positivasse, né? Mas às vezes acontece da primeira vela
ela negativar primeiro, para depois ela se positivar e a operação se tornar positiva. Nesse outro cenário, isso é tudo muito rápido, mas você acostuma com as movimentações. Nesse outro cenário, eu pegaria uma ordem para 5 minutos, ou seja, para dar um tempo a mais para a minha ordem se movimentar e o preço andar, beleza? Então você observa que tudo isso é necessário quando eu planilho. Da onde vem essas informações que eu estou compartilhando com vocês aqui agora da minha estratégia do seguro? Justamente da minha planilha. Você acha que eu aprendi essas estratégias aqui no seguro só de olhar o índice e olhar para a vela? Não, eu coletei vários dados passados para mim entender o comportamento que o preço teve quando ocorreu aquele índice. Então, através desses comportamentos passados, assim como eu dei o exemplo das figuras gráficas lá para você, eu entendo que ele se comporta exatamente dessa forma quando divulgado o índice, lembrando que quando ele sai sozinho. Por que eu estou toda hora reforçando isso? Porque o seguro sai toda quinta-feira e você não pode cair na besteira de achar que toda quinta-feira vai ser igual, porque não é, tá? Então, entenda, essa catalogação que nós estamos estudando é exatamente quando ele sai nesse cenário de ontem, sozinho, tá bom? Infelizmente, ele não acontece todo mês. Tem mês que ele não sai sozinho, tá? Que passa o mês inteiro ele saindo acompanhado de outros índices. Mas quando ele sai sozinho, é exatamente essa execução, exatamente essa catalogação que nós trabalhamos, que eu trabalho, bem dizendo, tá bom? Então eu espero que tenha ficado muito claro aí como ganhar dinheiro com seguro. Espero que tenha ficado muito claro como catalogar um índice aí. Eu sei que é muita informação em pouco tempo, né? Porque foi pouco tempo. Geralmente, quem tem aula comigo tem no mínimo um mês para poder aprender todas essas aulas aqui que eu passei para vocês em 3 dias. E aí depois ele tem o suporte ali para poder perguntar, tirar dúvidas e tudo mais. Mas vocês estão tendo ali, pelo menos em 3 dias, um conteúdo que eu iria passar ali em uma semana ou mais, tá? Mas é o que eu falei para você. Se você tiver na força de vontade de aprender, você dá pausa e você volta essas aulas e você vai fazendo aos pouquinhos, que eu tenho certeza que você vai ter os seus primeiros resultados. E depois você pode colocar aqui no comentário falando o que você achou, se você fez a sua catalogação. Se você fez alguma catalogação e ficou com dúvida, me coloca aqui no comentário ou me chama lá no direct, @EdmilsonJuniorTrader, que eu vou ter o prazer de tirar suas dúvidas. Falar, eu fiz uma catalogação lá de acordo com as suas aulas, vê aí como que ficou. Eu vou ter o prazer de dar uma olhada na sua catalogação e ver como que ficou, tá bom? Não deixe também de participar do meu grupo gratuito lá, para você poder acompanhar a nossa rotina, acompanhar as dicas de catalogação que eu dou lá para os alunos, tá? Então, toda semana eu dou dicas para eles lá dos melhores eventos, dos eventos, da minha catalogação, eu compartilho com eles. É um ponto, e tudo isso gratuitamente. E também tem aí, para quem tiver interesse, o grupo de espera para a próxima mentoria que vai acontecer entre o final desse mês e início do próximo. Então, se você quiser lá fazer parte dessa nova mentoria, então você já pode entrar nesse grupo de espera, tá bom? As demais informações também vão estar lá. Então, no mais, pessoal, eu quero agradecer demais você que acompanhou essas aulas nesses 3 dias. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento, espero ter agregado conhecimento nesses 3 dias para você. Eu sei que, de novo, é muita informação passado em tão pouco tempo. Eu sei que talvez ficou algumas informações que você precisaria a mais, mas que eu tentei resumir ao máximo, pessoal. Entenda que eu tentei resumir aqui o máximo do conteúdo para que fosse passado nesses 3 dias, que foi anterior e posteriormente aí o índice do seguro, tá bom? Eu não quis passar ao longo de uma semana inteira, porque senão iria se estender demais o índice que já até teria passado. Então, para que fique fresco essa situação, depois eu vou querer fazer isso com outros índices também, tá? Essa mesma série. Escolher um outro índice aí que foi divulgado na semana e fazer essa mesma analogia aí, tá? Poder pegar um dia antes dele, no dia e no dia posterior a ele, para você ir cada vez se habituando mais, tá bom? Aqui nesse canal esse ano aí, nós teremos muitas e muitas aulas ainda pela frente, mas é só o começo, é só a primeira série do ano. Lembrando que eu estou agora muito mais forte no nicho de análise fundamentalista, tá? É um nicho que eu quero aí me tornar uma referência aí no Brasil e aqui em opções binárias na análise fundamentalista, tá bom? Tamo junto, obrigado mais uma vez por compartilhar, por estar aqui comigo até o final. Se você ficou aqui até o final, desejo tudo de bom para você, um ano 2024 aí excepcional na sua vida, tá bom? Fique com Deus, até a próxima e é só o começo.